do evento, que eu falei lá no vídeo, naquela descontração, que eu não edito os vídeos, que eu falei que era um falso italiano, mas eu quero dizer que o próximo candidato é um verdadeiro italiano. Tá? É um cara que eu admiro muito, né? Um trader de exceção que a gente tem aqui, e que vai dar uma aula para nós aqui de CS, que é o Diego. Por favor, Diego. Vai lá, irmão. Tudo bem? Boa tarde a todos. Ainda bem que ele se retratou, tá? Minha avó e meu avô estão no túmulo. Bastardo, come mai fala questo? Eu sou italiano, não sou um paraguaio italiano. Brincadeiras à parte, galera. Deixa eu colocar aqui. Eu sou Diego Santorelli, tenho 6 anos aí efetivos na prática no trading. Estou envolvido com trade um pouco mais tempo, mas para mim o que vale é a prática. Então, prática são 6 anos de experiência. Se eu falasse aqui minha trajetória, eu tiraria o foco da minha apresentação, e eu não quero isso. Eu acho que tem muita gente aqui com pouco tempo, às vezes 1 ano ou menos, e eu quero dar uma aula técnica, porque quando eu estava sentado aí, e a teoria ela é muito boa, ela é necessária, mas às vezes eu não conseguia visualizar sem ver a parte técnica. Tá? Então, eu vou pular essa parte, e depois, quem quiser nos bastidores, aí a gente bate um papo sobre a minha trajetória. Porém, para encurtar, eu não posso deixar de citar 3 pessoas. Eu acho que a gratidão é uma virtude, se não a maior, uma das maiores. Tá? Lá no meu começo, eu fazia o TeamSpeak da Academia das Apostas, cara, TeamSpeak, com o Josué Ramos. Eu nunca conheci um cara que extrai tanto valor do mercado igual o Josué Ramos. O cara é um monstro. Conceito de time bomb para pegar o under. Stake altíssima. Entra sem medo, mas entra sabendo do que está fazendo. Depois disso, eu comecei, em paralelo, eu comecei com o Panther, passei pelo Danilo Pereira. Vou pular essa parte. Aqui é trading, vamos ao que interessa. Eu tenho que citar e agradecer esses 2 caras, nunca falei isso publicamente, as minhas maiores referências. Primeiro, Netuno. Leitura de jogo, método e movimentação de odd e avaliação do mercado. Eu nunca vi ninguém fazer isso tão bem no mundo igual o Netuno. Eu aprendo todo dia com ele no Discord, fui aluno do Netuno, opero até hoje, lá no Discord, todos os dias com o Netuno, e, para mim, foi tudo que ele, dentre as diversas coisas que ele me proporcionou, essas foram as principais. Do outro lado, também nunca falei isso publicamente, uma pessoa que admiro e sigo muito é o Ricardo da Full Trader. Ricardo, ou você ama ou você odeia, né? Marqueteiro, isso e aquilo, só que a hora que você para refletir e pensar, a gente está aqui para pensar, a gente não está aqui para seguir a boiada. Você vai ver que o que ele fala tem sentido. Com o Ricardo, eu aprendi mindset, só que não mindset de coach, de guru, pelo menos para mim, tá? Como funcionou para mim. Eu aprendi que você tem que entender como que funciona esse mecanismo, você tem que saber que há outras possibilidades, como estatística, data science e, principalmente, probabilidade. Né? Eu vejo que a galera, quando ele fala ficar maluca, eu falo no Discord, muita gente não entende. Não queiram, galera, ser o próximo Walter Mercado. Lembre? Ligue já. Não tem, isso não existe. Não existe. O que existe é você treinar, se adaptar e estar onde? Do lado certo da probabilidade. Se você fizer o maior número de entradas estando do lado certo da probabilidade, tomar o gol, tomar o head, não importa, não tem importância nenhuma. Isso é provado matematicamente. Planilha, 100, 500, 1000 entradas que você vai descobrir isso. Eu coloquei aqui bem rápido, tá? Uma frase do Trading the Zone, livro do Mark Douglas, que para mim é fantástico.
onde ele diz o seguinte, que a característica determinante que separa os ganhadores de todas as outras pessoas é que os ganhadores alcançam um estado mental que lhes permite manterem-se disciplinados, concentrados e, acima de tudo, confiantes, apesar das condições adversas. Cada um pode interpretar essa frase de uma forma diferente. Como que ela funciona para mim? O Ricardo até falou disso pouco tempo atrás, de uma outra forma, claro, e gerou mais polêmica, falando que estado mental não existe. Eu não sei como é para cada um de vocês, eu vou falar como é para mim, e eu acho que não existe uma verdade absoluta. A verdade é o que funciona para mim, e ponto. Se eu acredito naquilo, aquilo vai funcionar para mim. Então, para mim, o que é estado mental? Que tanto é falado no trading. O que é psicológico? O que é emocional? Para mim, eu não estou falando que é isso, que serve para você, você e você. Serve para mim, Diego. Não é um cara, um coach, um guru, me motivando, colocando adrenalina para eu pegar, vai, motiva, mais um estudo, mais isso, mais aquilo, porque ninguém é de ferro. Vai ter dia que você não está desmotivado, que vai acontecer coisas na sua rotina que vão te deixar para baixo. E aí, naquele dia, você vai fazer, desculpa a palavra, a cagada. Vai perder todo o seu controle e vai perder todo o seu dinheiro. Então, o que é o estado mental para mim? Eu resumo em uma palavra, que independe da minha motivação diária. Porque no dia que eu estiver desmotivado, mantendo isso, vai funcionar do mesmo jeito, que é o conhecimento. Estado mental, psicológico, para mim, é conhecimento. Como você adquire conhecimento? Através de estudo, disciplina, dedicação. Por quê? Em resumo, se eu vou fazer um método, eu sei quando entrar, eu sei quando sair. Se eu entrar aqui, eu ganho tanto. Se acontecer o gol, eu tomo tanto de head. Eu tenho controle da entrada. Eu tenho controle do que eu estou fazendo. Então, por que eu não teria estado emocional? Por que eu colocaria tudo a perder? Isso, para mim, é impensável. Eu sei tudo o que vai acontecer. Por que raios eu faria algo diferente do que eu sei que é para fazer? Então, através desse conhecimento, é que eu moldo o meu estado mental. Dito isso, galera, depois de já ter aí estabelecido, acho que como a maioria, back favorito, FT, operado só no primeiro tempo, lei a pior equipe em campo, FT, operado só no primeiro tempo, eram os métodos mais lucrativos para mim, muito influenciado pelo Netuno, e pelo Ricardo, né, pela abertura de mente que ele fala diariamente, eu fui buscar outras possibilidades. E eu criei esse método que eu vou apresentar agora. Antes de eu começar o método, eu não posso de citar também uma pessoa que teve uma participação bem pequena. Essa pessoa nem sabe que eu existo, mas olha como é a vida. Esse método eu criei vendo o Murilo Mussumago operando. Ele nem imagina disso, nem imagina. Por quê? Ele entra em back correct score, às vezes, ou na maioria das vezes, por exemplo, ele entra num 3-3. Não para pegar o 3-3, mas para pegar gols, né? Então, para pegar 1-1, ele já vai para o green. 2-2, melhor ainda. E se num dia bater 3-3, jackpot, ele pega aquela odd lá em cima. Só que aí entra o X da questão, que eu acho que muitos de vocês vão se identificar. Eu, desde o início, não me adaptei a trabalhar contra o tempo. Eu não consigo. Eu quebrei banca fazendo over, não aguentava sangrar, under, não aguentava os ataques do favorito ou de quem seja, né? E aí eu me especializei em mercados a favor do tempo, onde o tempo está a meu favor. Então, ao observar as entradas do Murilo, eu comecei a ver o outro lado da ladder, o lay correct score. E comecei a ver que nós temos aí 10, se eu não estiver errado, 10 linhas, né? 0-0, 1-0, 0-1, 1-1, 2-0, 0-2, 2-2, até 3-3 e o goleada, enfim.
E, estando lei, eu teria a possibilidade de estar a favor do mercado. Fazendo alguns experimentos em várias dessas linhas, 1-0, 3-1, 0-0, eu achei, no que eu julguei interessante, que é o lei CS 2-1, né? Se é visitante, e 1-2 quando é... mandante, e 1-2 quando é visitante. E agora eu vou explicar para vocês no que consiste esse método. Tá? Lá no Discord do Netuno, eles gostam de dar nome para tudo, o método ficou Dieguito, em minha homenagem aí, bacana da parte da galera. Qual é as principais características desse método? Né? Por que eu me identifiquei tanto e ele deu tanto certo para mim? Eu faço ele desde maio do ano passado. São 1 ano e meio fazendo o método. Tá? Média, a zebra abre o placar muito mais do que vocês imaginam. Eu chego a fazer 10 entradas no sábado, 10 entradas no domingo. São 20, 80 entradas no mês, 964 entradas no ano. Se eu estou desde maio do ano passado, 1 ano e meio, eu fiz mais ou menos 1.500 entradas desse método para ele ser validado. E aí eu cheguei nessas condições. Primeiro, ele tem uma enorme previsibilidade. Se eu sei o que vai acontecer, eu consigo minimizar os meus heads. Eu já prevejo quanto vai ser o head em determinada situação. Isso me traz o quê? O conhecimento. O meu estado mental já foi lá em cima. Escalabilidade, maximização dos greens. É um método que eu não preciso estar acompanhando. Ah, então você está fazendo isso da jacuzzi? Não, não é nada disso. Só que eu não preciso estar olhando a tela. Tá? Eu chego a operar 6 métodos, 6 stakes no mercado em Correct Score, e estou com a galera no Discord fazendo back e lay. Tranquilo. E vocês vão entender como. E por último, mas não menos importante, controle absoluto do trade. Galera, pelo amor de Deus, controle absoluto do trade não é 100% de garantia. Daqui a pouco, amanhã, pessoal no meu Instagram falando, pô, você falou que era 100% garantido. Não é nada disso. É o controle absoluto. Eu sei todas as possibilidades que podem acontecer dentro desse método. Beleza? Então, vamos lá a ele. Como eu falei, é o lei CS 2-1, 1-2, dentro do mercado, Correct Score, o resultado correto. Quais são os filtros e os estudos pré-live? Vale lembrar que, para esse método, eu não uso leitura de jogo. Por isso que eu falei agora há pouco que eu não assisto quando eu faço a entrada. Eu me baseio nesses quesitos aqui. Tá? Esse aqui já é o Dieguito 2.0. Ninguém viu isso antes, só quem opera comigo no Discord. Já é a evolução desse método. Semana que vem, depois da galera aí me incentivar, vai sair o vídeo número 2. Né? Eu criei um canal que só tem um vídeo, que é o Dieguito, e aí a galera está me incentivando a continuar. Então, já é a evolução do método. Ao longo do tempo, eu percebi que se a odd não tivesse pelo menos um ponto de diferença, né? Ou seja, se o favorito abre a 2,10, a zebra tem que abrir no mínimo até a 3,10 no pré-live, senão eu fico de fora. Por quê? Porque quanto mais perto as odds, a casa que já precificou para a gente, eu não preciso ter esse trabalho, ela já está falando para mim que aqueles dois times são parelhos. Então, é difícil que um time se sobreponha ao outro. Se um time não vai se sobrepor ao outro, a minha variância vai ser maior. E aí a chance de eu tomar o head vai ser maior. Tá? Propositalmente, nos exemplos que eu vou trazer, vocês vão ver que não é com esse um ponto de diferença, mas é proposital. Eu estudo prévio do jogo, quando eu faço o meu planejamento no dia anterior aos jogos, estatísticas. Gols do favorito por jogo. Quantos gols aquele favorito costuma marcar todos os jogos? A race dos últimos 10 jogos do favorito. Ele ganhou? Como é que foi o desempenho dele?
as remontadas na última temporada. Ele é um time que constantemente, quando ele toma o primeiro gol da zebra, ele vira o jogo. Então, é esse estudo e filtro que eu faço para poder entrar. E eu alio a isso, né, o meu aliado a tudo isso é o tempo de tela. É o que eu conheço de cada time. É o que eu sei que aquele time pode produzir. Tá? Como até o Mário falou, lá no Discord do Netuno, quando não é férias, que eu tiro férias, que é bem pouco por ano, eu opero todo santo dia. 8 da manhã, 5 da tarde, sábado e domingo. Beleza? Obviamente, durante a semana, segunda a sexta, eu tenho outros negócios, então opero com eles lá das 4 da tarde até os jogos das 9h30 da noite. Então, você tem que se dedicar e não tem outra forma de fazer. Quais são as condições para entrada no método? Vamos lá. Após a zebra abrir o placar, tá? Em média, quando isso deve acontecer até os 35 minutos do primeiro tempo. Então, está jogando qualquer time, desde que ele seja o favorito com aquele 1 ponto de diferença, né? Vamos citar, sei lá, Atlético de Madrid contra o Mallorca, qualquer coisa que tenha ali um ponto de diferença, e obviamente que eu estudei, que eu conheço aquele time. Você não vai fazer na terceira da Tailândia sem saber o que você está fazendo, né? Só o Maílson que sabe fazer isso. Mas vamos lá. Quando a zebra for o mandante, óbvio, a gente vai entrar no Lei CS 2-1. Se a zebra for o visitante, a gente vai entrar no Lei CS 1-2. As odds ideais, óbvio que é sempre a menor. Quanto menor eu pegar o lei, maior é o meu lucro. Mas o mercado ele vai te dar a odd ideal entre 7 e 9. E a odd máxima que eu aceito é uma odd de 13. Diego, você sonhou com essa odd? Óbvio que não. Mais de 1.500 entradas de teste para ver que numa odd maior, quando a zebra faz o 2-0, o seu head não vai compensar. A relação lucro-prejuízo não compensa. Então, eu entro, no máximo, a uma odd de 13, que é odd quando, não digo nem o City, vai, um time um pouco menor, mas que seja muito favorito, toma o primeiro gol. Condições para a saída. Vamos começar pelo head. Isso eu tive para mim como ensinamento desde o início. Nunca entrem numa posição visando lucro. Isso vai trazer uma ganância muito grande, vai borrar a sua visão correta do mercado. Eu sempre vejo primeiro qual que é o meu head, porque aí, automaticamente, eu já sei qual que é o lucro, pelo conhecimento, pelas odds, eu vou saber a relação de lucro-prejuízo se ela é válida. Então, por isso que eu coloquei para a gente começar saída em head. A saída em head vai acontecer em 3 possibilidades. Sempre você vai sair do método aos 70 minutos do segundo tempo. Sempre. Sem esse... e é o Bayer, ele marca. 2 minutos eu vou ficar a mais. Não, você vai levar full head. Então, aos 70 minutos, 25 do segundo tempo, você tem que sair. Qual é as 3 possibilidades de sair em head? Por isso que eu coloquei controle absoluto de head e de green. Vocês vão entender ao longo da apresentação. Quando o placar tiver 1-1 aos 70 minutos, ou você vai sair no 0-0, ou vai tomar um head mínimo de 3%. Tá? Isso é planilhado em 1.500 entradas, não é achismo. Quando a zebra for o mandante e o placar estiver 2-0 para a zebra, você entrou contra a zebra, em vez do favorito marcar, a zebra marcou mais 1, 2-0. Você vai tomar 10 a 15% de head. Tá? Aí não adianta eu ficar repetindo aqui, 0-2 é a mesma coisa, só que a zebra é a visitante, tá? Então vocês já sabem. Né? E aí o pior head, que é a terceira possibilidade, quando a zebra for o mandante, o placar tiver 2-1, ou seja, eu entrei contra o 2-1, eu estou no limite, aos 70 minutos é o maior head, onde eu vou perder ali 40 a 60%. Parece alto, só que esse head, como eu tenho um conhecimento muito alto das equipes e eu respeito o método em 100%, ele é uma variância para mim. Esse 40% a 60%, dependendo da temporada, eu chego a tomar
não estou falando do 2-0, tá? Que é 10 a 15%. Eu estou falando do limite. Eu vou, a cada 15 greens, 20 greens, eu vou tomar esse head aqui, ou mais, tá? Ou mais entradas em green, pelo filtro que eu faço, respeitando se é realmente favorito, beleza? Então, agora eu vou mostrar na prática para vocês como que funciona essas 3 possibilidades. Vamos lá. Se não der para ver, depois eu vou disponibilizar aqui para vocês, ok? Uma dúvida que todo mundo tem no Discord. Diego, mas correct score não tem rentabilidade. Como é que eu vou colocar uma stake grande? Vamos lá desmistificar isso. Essa aqui não é a minha stake principal. A minha stake principal é muito maior. Essa stake eu comecei num projeto que eu vou mostrar no final da temporada do ano que vem, onde eu anoto só entrada de correct score e eu vou divulgá-la. Tá? É uma stake, essa do projeto, de R$5.000. Então, eu entro sempre com 5K de risco. De novo, a minha stake é muito maior, ou seja, dá para operar, principalmente nas 5 grandes ligas, com uma stake bem maior no correct score. Hoje, como eu tenho uma stake de back e lay bem alta, né, pelo menos eu acho que é alta, considerando a maioria das pessoas que fazem trade no Brasil, eu opero nas 5 grandes ligas da Europa 50% da minha stake principal de back e lay. E na América do Sul e campeonatos secundários, 25%. Essa aqui é uma stake de 5K, é um projeto que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, no primeiro caso, eu falei para vocês aqui que era o 1 a 1, né? Então, é o jogo da Campeonato Argentino, Sarmiento de Junín e Colón. Sarmiento abriu com 2,55, Colón 2,90. Falei lá no início, não estava funilado, não tinha um ponto de diferença. Colón é a zebra, como vocês podem ver na odd. 19 do primeiro tempo, 1-0 para o Colón. Zebra marcou o gol, bateu, critério para entrar no método. Eu coloco 5K no mercado, odd de 7,8, lei CS 1,2. A 7,8, o meu possível lucro ali, não adianta eu ficar falando o valor, R$720, o que vale é a porcentagem. Eu poderia ganhar 14,7% nessa entrada, ok? Sarmiento, favorito, aos 58 minutos, empata o jogo, né? Vocês viram no slide anterior que o fechamento é com 70 minutos. Aos 70 minutos, o jogo começou 1 a 1, eu fecho sem pestanejar, 70 cravado, né? Então, a odd estava 6,2, eu tive um head mínimo de 3,79%. Controle absoluto do trade. Head 2, que é o 2-0 para a zebra. Então, a gente pegou aqui um exemplo do Reading Blackburn Championship, na Inglaterra, segunda divisão. 2,90 para o Reading, Blackburn, que na época desse jogo era o líder da Championship, jogou malíssimo esse jogo para o líder do campeonato. O Reading era a zebra, aos 14 do primeiro tempo, a zebra abre o placar. Entrei com 5K novamente, que é o projeto, 7,3 no Lei CS 2 a 1, lucro possível 16,6%. Beleza? O Reading, que é a zebra, marca o 2-0 aos 61 minutos. Aos 70, sem pestanejar, eu vou fechar a posição. A odd era 4,8, eu tive um head de 8,7%. Né? Lembrem que no slide anterior, eu falei que ficava aqui de 10 a 15. Ficou até um pouco menor nessa possibilidade. E aí vamos ao terceiro e pior head, que é o 2 a 1, é o limite. Onde que ele veio? Copa do Brasil, Fluminense e Fortaleza. Esse jogo eu selecionei a dedo para vocês entenderem a questão de seguir o método à risca. Segundo jogo, se eu não estiver enganado, Fortaleza ganhou o primeiro, 1-0. Maracanã, Fluminense muito favorito a 1,90. Fortaleza, zebra 5,25. Fortaleza com gol contra, né, do Fluminense aos 12 faz 1-0. Novamente aqui 5.000, 4.920, quase 5.000 no mercado.
odd de 9,2 no Lei CS 1-2. Possível lucro 12,20%. Fortaleza, no último minuto de acréscimo do primeiro tempo, ali é 45, mas foi aos 46 alguma coisa, os acréscimos, faz 2-0. Né? A pior coisa que pode acontecer, o segundo gol da Zebra ou no final do HT ou no início do segundo tempo. Aos 64 minutos, aí a tragédia. Quando vai chegar aos 70, o favorito faz os 2-1, me coloca no limite, é o pior head que pode acontecer. E eu tomei 43,9%. Mas, como eu falei, a variância desse pior, pelo menos para mim, com a seleção de jogos criteriosa que eu faço, dá 15 a 20 greens para tomar um desse head. Então, o lucro-prejuízo vale muito. Por que eu separei esse jogo, galera? Quem assistiu esse jogo sabe que aos 72, eu fechei aos 70. Aos 72, Fluminense 2, Fortaleza 2. Teria batido o método, só que eu estava fora do mercado. Só que quantas vezes, lá no início, eu não fechei esse método e terminou 2-1, 100% de head. Tá? 100% de head. Se eu faturo uma média de 10 a 15, vai variar entre 10 a 15 acertos para 1. Esquece, você não vai ganhar dinheiro nunca se você não seguir o método e tomar esse head de 100%. Beleza? Essa é a condição para saída em head. Agora vamos ao que interessa. Vamos ganhar dinheiro. Condição para saída em green. A gente tem duas condições para saída em green. Saída em green e a saída em head é manual. É vocês que vão fazer a saída do mercado. Conclusão é outra coisa que eu vou finalizar o método explicando. Mais ou menos aos 80 minutos, isso vai depender da odd de cada time, ela vai estar pagando 10% quando o jogo tiver 1-0. Então, a Zebra abriu o placar, eu entrei no mercado, não aconteceu mais nada. Série B do Brasil, fantástico, não aconteceu mais nada. Aos 80, 78, 80, vai estar batendo 10%. Se eu pegar essa odd até 9, 7, 8, você vai conseguir. Se bater 10%, eu saio. Quando bate 80 minutos, o jogo está 1-0, eu pulo fora do mercado com 10% de green. Se essa odd tiver pego mais alta e ela tiver 12, 13, aos 80 não vai bater 10%, vai bater 7, 8. Eu deixo para morrer. Porque eu já fiquei 80 minutos, não compensa eu tirar, tá? Quem não sentir confortável, vai tirar no 1-0 aos 80, com uma odd maior, com 7, 6, 7, 8% de green, beleza? Então, vamos à prática. Nuremberg e Grutterfurt, Bundesliga 2, o Theo adora Bundesliga 2, sai muito gol. Nuremberg era a zebra com 2,80, o Furt o favorito com 2,38. O Nuremberg abre o placar aos 15 minutos e depois eu entrei aqui com 5K, odd de 7,4, um possível green de 15,62. Tá? Fechamento aos 70 minutos, continuava 1-0. Eu fechei a posição com um green aí de 10,37, né? Desculpa, o fechamento não ocorreu aos 70. Aos 70 minutos o jogo ainda estava 1-0 e eu fui fechar quando deu 10%, essa odd bateu 22 e eu fechei nesse green. Então vamos aqui para a prática aqui, que o tempo está voando. A conclusão da entrada em green. O que é conclusão? É o que a gente procura. É o automático, é quando o método bate na mosca. Tá? Então, quando o favorito for o mandante e o placar tiver 2-1, visitante, obviamente, o contrário. Se o favorito for o mandante, quando o placar tiver 2-2, né? Porque lembre-se que eu entro no 1-2 ou 2-1, ou o que a gente chama de Dieguito contrário, a galera adora zoar isso no Discord, que às vezes, e mais frequente do que vocês imaginam, a zebra faz 3-0, às vezes no HT.
Na Bundesliga 2, a gente pega muito a isso. 3-0 no HT para zebra, o método fecha sozinho, bateu de 10% a 15%. Beleza? Na prática, bem rápido aqui. Vamos lá. Primeiro 2-2, eu separei esse jogo aqui, que também já contém uma atualização que eu estou testando. Pré-Champions, Maccabi Haifa e Estrela Vermelha, tá? O Maccabi era favorito. Duas equipes que eu acompanho muito, que sai muito gol, equipe totalmente over. O Maccabi era o favorito. Por favor, não se confundam. Essa é uma atualização do método. Essa sim é a única que eu estou testando ainda, estou validando ainda. O Maccabi abre o placar. Bom, Diego, se o Maccabi abriu o placar, não foi a zebra. Por que você entrou no mercado? Já vou explicar. Muitos jogos, a zebra empata na sequência. 18 minutos o favorito abriu, a zebra empatou aos 27. Nós temos mais de 27, nós temos mais de 40 minutos até os 70 do segundo tempo para sair 2 gols, independente do lado. Isso, para mim, tem muito valor, desde que eu conheça as equipes. Maccabi Haifa, extremamente over, Estrela Vermelha nem se fala. Beck lá é 1,5, 1,05. Os caras detona lá. Na Sérvia, né? Senão o Maílson briga comigo depois. Então, eu entrei com 5K numa odd de 9,6. Lucro possível era de 11,3. 39 do primeiro tempo, tomei o gol. Estrela Vermelha, 1-2. Me abalo? De forma nenhuma. Olha o controle que eu tenho, que eu mostrei para vocês em todas as possibilidades. Eu conheço as equipes, eu conheço quanto é o meu green, quanto é o meu red. Deixei rolar, porque o método é até os 70 minutos. Quando virou o segundo tempo, aos 51 minutos, o Maccabi fez 2-2 e a entrada bateu 11,63 de green, ok? E aqui eu fiz uma brincadeira, é o Golden Ticket, é o Dieguito clássico, né? A galera adora aí. Pegamos um hoje, 11 da manhã no full, antes de vir para cá. E esse aqui é uma brincadeira, tá, galera? Uma alusão. Ele não é um sonho. Não trabalhem com sonhos, trabalhem com probabilidade. Isso aqui não é uma coisa rara, pelo contrário, é o que a gente busca. Eu busco 2 gols do favorito depois de a zebra fazer o gol. Tá? Então, como é que foi isso? Esse aqui, eu coloquei esse exemplo, porque foi o green do Dieguito mais rápido até hoje, em 1 ano e meio. Europa League, Zurique, favorito 1,83, Hertz, da Escócia, 3,60. O Hertz abre o placar aos 22 minutos, coloquei 5K no mercado a 8,8, lucro possível de 12,82. 32 do primeiro tempo, 10 minutos depois, 1-1 para o Zurich, não deu tempo nem de soltar o tá lá, quem é do Discord do Netuno está acostumado. 2 minutos depois, 2-1 para o Zurich, conclusão automática, 12,82%. Beleza? Então, o que eu tenho para falar para vocês é isso, para a gente terminar. Não tentem, de forma alguma, adivinhar o mercado. Ninguém, pelo menos, ainda, para mim, foi provado que tem essa capacidade. Estejam do lado da probabilidade. Tenham controle da sua operação. É esse controle que vai dar confiança e vai garantir o emocional, para que vocês trabalhem tranquilos e consigam atingir os seus objetivos, extraindo o melhor de cada um. Beleza? E é isso, galera. Grazie mille. Antes das perguntas, quem quiser tirar foto, esse é o meu Instagram, ainda não publico conteúdo, e esse é o link do método Dieguito, tá? Na semana que vem sai a parte 2 na prática, que é o que vocês viram hoje em primeira mão. Quem tiver interesse, eu estou aberto a perguntas. Boa tarde. Maurício, de Santa Catarina. Primeiro, parabéns pelo conteúdo. Rendeu boas anotações aqui. Em segundo lugar, dizer que Romário é melhor que Del Piero. Mas você não está preparado para essa conversa. Não.
Terceiro, gostaria de fazer só tirar uma dúvida, na verdade. Você colocou ali zebra com odd 2.8 e o favorito 2.3. Eu, particularmente, não consideraria uma zebra, né, dadas somente as odds. E a pergunta que eu quero fazer é se você considera o jogo, no caso, no ao vivo, ou se você considera somente as odds para utilizar esse método. Você está certo na observação, tanto é que eu filtrei e agora tem que ter no mínimo um ponto de diferença. Né? Aquilo é o que eu fazia antes de afunilar e chegar no modelo ideal que é hoje. Então, hoje é no mínimo um ponto. Se o mandante é 2, a zebra tem que estar 3. No mínimo um ponto, eu diminuo essa variância. Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda pergunta, repete para mim, desculpa. Em relação às odds, se você utiliza também ao vivo. Legal. Né? Não utilizo leitura. Não utilizo leitura. Sabe por que eu não utilizo leitura para o método? Porque a leitura dentro de um jogo de futebol, em 90 minutos, ela vai mudar muito. Um time é back, recuou, é lei, muda, vai, volta, e você ficaria louco entrando e saindo do mercado. O que eu uso? Estatística, conhecimento, capacidade daquela equipe. Por isso que eu citei no primeiro slide a estatística de gols, estatística de remontada. E race, isso é muito importante, a race. Porque se eu vou pegar um favorito, de novo, o Atlético de Madrid, só um exemplo. Por mais que o Atlético de Madrid é favorito, eu olho a race dele, ele perdeu os últimos 5 de 10. Qual a chance desse sexto jogo ele ganhar, não só ganhar, ele fazer 2 gols depois de sair perdendo? Entendeu? Eu não posso deixar isso para trás. Então, eu não aposto na leitura, eu não entro a favor da leitura. Eu entro a favor da capacidade que aquele time tem de fazer 2 gols. Quando? Em 70 minutos. É isso. Boa tarde, eu me chamo Davis, sou daqui de Caeira, São Paulo. Você disse que entra facilmente com 5K, uma stake até mais alta. Eu gostaria de saber, por exemplo, um jogo recente, o Rangers e Liverpool, na Champions League agora, que o Rangers saiu ganhando. O mercado foi a 9,6, se eu não me engano, e foi o momento da entrada ali. Você falou que entra com 5K. Minha pergunta é, você entra forçando, porque fica um gap de mais ou menos 3 ticks ali, né, da odd do lay para do back. Se você entra forçando ou se você propõe e espera ser correspondido? Nunca entro forçando. Primeiro, eu não entro após o gol. Isso seria esse gap. Eu deixo o mercado estabilizar. Né? Então, essa entrada, quando a zebra marca o gol, geralmente é o quê? 2 minutos, 3 minutos, o mercado estabilizou, não vai ter esse gap. Tá? Se eu quero aproveitar de uma odd que, a hora que sair o gol, porque a gente sabe, eu vou falar disso antes na última pergunta, a gente tem muito bot em CorrectScore. Então, às vezes eu já me proponho, mas 95% não. Espero o mercado estabilizar, não vai ter esse gap. O back vai estar 9,6, o lay vai estar 9,8. Aí eu coloco a entrada. Beleza? Boa tarde, Diego. Eduardo aqui de Campinas mesmo. Prazer conhecê-lo. Eu tenho 2 dúvidas aí. Primeiramente, obrigado pelo método. Com certeza eu vou aplicar aí para estar tirando as minhas dúvidas. Primeira pergunta, você explorou outros placares também? Se tem algum objetivo específico de ser somente esses 2? E a outra, que o amigo falou do gap, né, que eu percebi que o CorrectScore tem um gap que costuma ser um pouco maior que o Match Odds, outros mercados. Se você tem dificuldade para sair quando você leva o hedge. Obrigado. Vamos lá, então. A questão do hedge, eu não tenho dificuldade para sair, porque a minha stake mais alta é nas 5 maiores ligas. Tá? Até hoje, eu não tive essa experiência de não conseguir sair nas 5 maiores ligas. Você vai ter dificuldade de sair onde? Campeonato Argentino, Série B do Brasil e outros campeonatos menores. Só que eu já sabendo disso, ou eu não faço, pura e simplesmente, porque eu já sei que não é para mim. Para que eu vou correr um risco de algo que eu sei? Que se a minha stake é 5K, igual a do exemplo, e eu estou vendo que tem 30 mil correspondido no mercado. Eu não faço. Quantos jogos tem por dia? 100, 500, 1000? Tchau, vai para o próximo.
Tá? Então, por conta disso, eu uso uma stake muito maior do que essa e eu não tenho problema de sair do mercado. Não tive mantendo isso. 50% da stake de back nas 5 maiores ligas e 25% da minha stake de back na América do Sul, aí, Brasil e Campeonato Sul-Americano. Valeu, Diegão.